Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Mostrando aqui o posicionamento. Vamos ver aqui. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí para mais uma live aí. Os nossos amigos aqui, boa tarde a todos aí, professor Paulo, Nancy, esse aí, minha amiga Nancy lá de Salvador. Em breve aí, se Deus quiser, estaremos novamente com os cursos lá em Salvador também. A todos os amigos lá de Salvador, um grande abraço também. Compartilhe aí com seus amigos também, a setinha aqui, o aviãozinho aqui embaixo também. Clique lá, avise seus amigos que vai ter uma nova live aqui hoje, sempre na hora das 18 horas, com muito conteúdo aí para vocês, aí para todos nós aí. Hoje vamos falar sobre treinamento físico aeróbio e resistido aí, para cardiopatas, hipertensos, obesos, diabéticos. Muito assunto interessante. Nancy, clique aqui embaixo ó, na setinha do aviãozinho e dispare aqui para os seus contatos, para eles ficarem sabendo aí que vai ter mais uma live aqui hoje. Professor Renato Pelaquim aqui, estamos aqui diretamente do INCOR aqui. Professor Renato participando também da live aqui, todo o pessoal aqui do INCOR, aqui da USP também participando. Então participe com a gente aí também. Estamos aqui ao vivo para mais uma live também, o hospital aqui da USP também, todos os amigos profissionais, os amigos aí, para participar de mais uma live aí, com muito conteúdo aí, muita informação. Olha o que eu preparei aqui, muito conteúdo aí para comentar com vocês, artigos aqui, ó, para a gente poder comentar as referências aí, né? É isso aí, professor Renato também. Depois precisamos marcar outra live com o professor Renato também sobre reabilitação cardiovascular. O professor Renato também é um excelente profissional, trabalha já há muito tempo na área da reabilitação cardiovascular. Já fizemos há um tempo atrás, uns dias atrás aí, algumas semanas atrás aí, o café cardiológico aí, né? Vocês participaram também. E hoje vamos fazer aqui à tarde o café da reabilitação, outro café cardiológico, usando o nome aí do professor Renato também. Professora Luana, tudo bem? Né, professor? Opa, vamos marcar, hein, professor Renato? Professor Will também, Will Lobo, William, tudo bem, meu amigo? Olha, o livro aqui já chegou. Professor Will também já adquiriu o nosso livro, Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico. Avisar os profissionais aqui do INCOR também, já estou com os exemplares aqui no INCOR, para quem já quiser adquirir os exemplares aqui do meu livro, Avaliação Cardiopulmonar. Esse aqui é do professor Will, aqui que trabalha com a gente aqui, ó. O seu já está aqui, vou usar aqui para comentar com os amigos também, Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico da editora Ateneu. Tá aqui, cadê o professor Matheus aqui? Cadê o pessoal de Juiz de Fora, Minas Gerais? Tá aqui hoje, vamos visualizar aqui, vamos autorizar aqui a participação do professor aqui, Matheus, está com a gente hoje aqui. Tá aqui, ó, para falar sobre avaliação cardiopulmonar, e tem o meu Linktree aqui no meu perfil com os meus e-books, meus cursos. Tá aqui o professor Matheus aqui. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui, meu amigo, professor Matheus Laterza aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado aí. Vamos acertar o posicionamento agora aqui do nosso amigo. Boa tarde, professor Matheus. Tudo bem com você? Está me ouvindo bem, me visualizando bem? Boa tarde, professor Newton. Tudo ótimo. E aí? Oh, tudo bem aqui. Estamos aqui no INCOR, aqui mais uma vez para uma live. Mais uma vez, muito obrigado, professor Matheus, por ter aceito aí o convite. É sempre uma grande honra, uma satisfação estar aqui com nosso amigo, um excelente profissional, docente na Universidade agora Federal, lá em Juiz de Fora. Um abraço a todos de Juiz de Fora. Um dia ainda vou conhecer Juiz de Fora, né? Já conheço algumas cidades aí de Minas Gerais também, Belo Horizonte, Monte Verde, enfim, Camanducaia, enfim, algumas cidades bacanas aí. Um abraço a todos os mineiros, em especial o pessoal de Juiz de Fora, da Universidade também Federal, no qual o nosso amigo também, professor Matheus Laterza também, que trabalhou aqui com a gente no INCOR, também agora um trabalho brilhante há muito tempo também já aí na Universidade Federal. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Matheus, por ter aceito mais um convite aqui, mais uma live, a pedidos do pessoal, pedindo mais essa live, mais conteúdo, sempre um sucesso, todas as lives com o professor Matheus, sempre muito calmo, didático, muito conteúdo, muito calmo e também muito dinâmico também ao mesmo tempo, né? Com sempre lives excelentes, apresentações também. E muito obrigado aí também pela oportunidade de semana passada de ter realizado pelo Google Meeting também, com toda aquela apresentação sobre avaliação cardiopulmonar.
com os amigos também, com os graduandos, pós-graduandos, professores também, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e os amigos do professor Matheus, nossos amigos. Então, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado, professor Matheus, por ter aceito esse convite. Faça uma breve apresentação aí, como é de praxe, eu sei que todos te conhecem, mas para a gente poder iniciar essa live bastante interessante, ó, que eu vim aí com bastante conteúdo também que eu preparei, os artigos aqui, ó, para estar comentando um assunto bastante interessante sobre treinamento aeróbio resistido para cardiopatas. Boa tarde, professor Matheus. Boa tarde, Nilton. Boa tarde a todo mundo todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez estarmos juntos, né, nessa discussão, dessa temática que nos encanta. Sim. Né, eu agradeço também a sua participação na semana passada aqui no nosso grupo de pesquisa, mesmo que de forma remota, já contribuiu bastante, né, com conhecimento nessa parte de avaliação cardíaca e especificamente teste cardiopulmonar. Foi de muita valia. Depois os alunos vieram comentar comigo pelo celular, né, obviamente, mas comentaram e elogiaram muito a sua palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito contente, né, não só pelas lives, mas também essa estratégia, também usar essa outra possibilidade que é o Google Meeting também, e já me coloco à disposição, como eu já falei naquele dia também, semana passada, terça passada, também já me colocar à disposição também para futuros convites aí do professor Matheus, professor Daniel, grandes amigos também que estiveram presentes aí também nesse Google Meeting, nessa estratégia interessante para a gente poder falar, e nós falamos sobre avaliação cardiopulmonar e treinamento físico. Claro que tem muito mais conteúdo, né, desse assunto e de outros relacionados, é só questão de poder aproveitar e planejar os horários também. E é claro, agora aqui com os amigos também. Aliás, também as próximas apresentações, não só as lives, mas também usando o Google Meeting, vamos divulgar também, se o professor Matheus tiver interesse e autorizar, também pelo Instagram, para mais pessoas ficarem sabendo, e aí poder mais pessoas também participarem também, claro, com certas restrições, para ficar com quantidade e qualidade, mas também não ficar um conteúdo, uma quantidade tão grande de pessoas que possa prejudicar, assim, eventualmente. Mas vamos divulgar também, se o professor Matheus tiver interesse, e autorizar, ampliar para mais pessoas também, né? Muito obrigado. Excelente. E, professor Matheus, muito obrigado, fico contente aí também. E muitas pessoas aqui, inclusive os nossos alunos, nossos pacientes aqui no INCOR, né, pelo celular também elogiaram bastante, né? A última live, eu acho que foi agora 15 de maio, né? Faz praticamente um mês da última live, elogiaram bastante. Muitos colegas aqui no INCOR também elogiaram, falaram que foi uma das melhores lives aí com o professor Matheus, que ele explicou como é que é o trabalho, o serviço, o atendimento, né? Aí em Juiz de Fora, uma excelente estrutura, né, que vocês têm para poder atender todos esses pacientes, né? Os nossos alunos, nossos clientes, os pacientes, tanto aqui no INCOR, mas no caso aí ele comentou lá em Juiz de Fora. E já que o tema principal de hoje, que as pessoas também comentaram, né, pediram para continuar o assunto, é o treinamento aeróbio resistido, principalmente para essas pessoas que já nasceram com algum problema, né, alguma má formação congênita, ou para aquele indivíduo que infartou, aquele indivíduo que fez uma angioplastia, uma revascularização, enfim, para os cardiopatas, que há um tempo atrás, não faz tanto tempo assim, anos 90, começou-se a criar as fases da reabilitação, que até os anos 90, hoje ainda existe, infelizmente, minoria, é claro, de profissionais, mas que a recomendação é sim começar a priorizar o treino aeróbio, o treino resistido com cardiopatas, mas até pouco tempo atrás, nem chega a 30 anos assim, né, tanto tempo atrás, musculação cardiopata não pode fazer, uma caminhada, uma corrida, tanto aeróbio quanto resistido. E isso já está bem clássico, tanto no aeróbio quanto na musculação, e sim, respeitando os limites, as características, né, daquela pessoa, ele pode e deve fazer o treino aeróbio, e pode e deve realizar o treino resistido. E aí o professor Matheus também comentou que é importante fazer uma anamnese, ter um diagnóstico, né, fazer uma entrevista, uma anamnese, uma avaliação clínica inicialmente, um teste ergométrico, pelo menos, uma avaliação cardiopulmonar. Realmente, o médico, o profissional da educação física, o fisiologista, conhecer bem essa pessoa. E aí sim, respeitando os limites,
né, poder iniciar um programa de treinamento, tanto aeróbio quanto resistido. Então, professor Matheus, para até incentivar os amigos profissionais, né, que estão aqui participando da live, e até que são alguns cardiopatas também que estão participando da live, os nossos amigos, o que assim começar, que a gente poderia começar falando assim do treino aeróbio, porque eu trago aqui também algumas meta-análises, alguns artigos mostrando que tanto o treino aeróbio quanto o resistido vão trazer grandes benefícios para a pressão arterial, para a glicemia, em termos de quantidade de medicamentos, dosagem dos medicamentos. Então, vamos começar assim, o que você acha interessante começar falando do aeróbio, do resistido, pode fazer, como fazer, qual é a sua opinião, por onde começar então o nosso conteúdo de hoje, focando, né, o treino aeróbio resistido para cardiopatas, por favor. A gente pode começar definindo, né? Então, eu entendo que o treinamento aeróbio é aquele treinamento em que eu envolvo uma massa muscular expressiva do nosso corpo e que de forma cíclica esse músculo ele entra em contração. E prioritariamente, se é que a gente pode utilizar essa palavra, mas que metabolicamente ele dá prioridade a uma ação do metabolismo aeróbio. Certo. Quando eu vou para o treinamento resistido, a gente sempre se remete, ou talvez pela idade, a gente se remete a uma sala de musculação, onde a pessoa entra para levantar pesos numa determinada quantidade de vezes pré-determinada. Então, ela vai fazer um movimento da mesma forma, cíclico, só que com um número de repetições limitado, mas que ela vai ter uma sobrecarga adicional àquela imposta pelo próprio corpo. Então, no aeróbio, eu vou caminhar. Vou estar carregando o meu próprio corpo. No resistido, eu posso levantar agora 2 quilos a mais daquilo que eu tenho no meu corpo. Então, eu realizarei um treinamento resistido. Não significa que o aeróbio não seja um resistido. Se eu estiver caminhando, eu estou caminhando contra a resistência atmosférica. Se eu estiver nadando, contra a resistência aquática. E assim vai. Então, mas dá para a gente dividir didaticamente em 2 exemplos clássicos. Aeróbio, bicicleta, esteira, e resistido, musculação. E aí, qualquer derivado do treinamento de resistência. Né? Então, esses 2 tipos de exercício, 2 modelos que eu coloquei só como exemplo, só para pontuar. Outro dia eu estava comentando e uma pessoa me perguntou, mas professor, o futebol, ele traz efeito benéfico para o sistema cardiovascular? Lógico que traz, é exercício. E, portanto, ele vai envolver movimentos, o predomínio do metabolismo aeróbio com tiros, sprints de um metabolismo anaeróbio. Sim, mas ele vai trazer benefícios. Inclusive, a gente tem trabalhos do futebol mostrando que reduz pressão arterial. Então, isso que eu coloquei do aeróbio, esteira e resistido musculação é simplesmente um exemplo. Né? Um exemplo real, mas são exemplos. Né? Então, esses 2 modelos de exercício físico, eles são extremamente benéficos para a saúde cardiometabólica. Né? A gente tem várias comprovações mostrando o potente efeito desses 2 modelos de treinamento físico. Acho que você queria comentar alguma coisa, Nilton? Desculpa. Não, imagina, complementou por enquanto, mas não. Então, perfeito, professor Matheus. E olha que interessante, como o próprio professor Matheus comentou do aeróbio, uma simples caminhada na esteira ou na pista é um treino aeróbio, mas não deixa de fortalecer também a musculatura, porque quando nós falamos de treinamento de força, só para esclarecer, muitas pessoas ainda comentam, mas nossa, treinamento de força, ele pode fazer, o cardiopata pode fazer, mas vamos esclarecer. Por exemplo, a força de resistência, a força máxima, a força hipertrófica e a força de potência. Então, por exemplo, para você caminhar, pedalar, nadar, correr, claro, numa intensidade leve para moderada, você está trabalhando uma certa força de resistência da musculatura. Então, toda atividade aeróbia vai envolver, claro, a solicitação muscular, porque é aquela visão do sistema muscular, cardiovascular, respiratório e metabólico. Então, o aeróbio vai focar predominantemente na parte cardiovascular, respiratória e metabólica, a parte mitocondrial.
Mas para tudo isso ser exigido e solicitado, você precisa da participação da musculatura. E se for uma atividade na pista, uma caminhada leve, moderada e prolongada, a musculatura está sendo solicitada. Então, é um trabalho de força de resistência. Então, da mesma maneira, se você for para o leg press, o supino, e colocar uma carga leve, que você consiga fazer 15, 20 repetições, é um trabalho de força de resistência. E quando você faz um aeróbio leve para moderado, também é um trabalho de força de resistência para aquela musculatura. Quando você vai para o resistido, vai trabalhar cargas mais intensas, e é claro, acaba tendo que fazer menos repetições, é um trabalho de força hipertrófica. Ou uma carga muito elevada, próximo do seu máximo, claro, são bem menos repetições, é um trabalho de força máxima. E quando você faz um pouquinho abaixo desse último exemplo, e envolve um pouco mais de velocidade, envolve um pouco mais de força explosiva. Então, tudo isso envolve a parte muscular do resistido. Mas quando você vai para o aeróbio e dá um tiro, uma explosão de 200, 400 metros na pista de atletismo, não deixa de ser um aeróbio, um anaeróbio de explosão, mas que entra nessa parte de força de explosão. Quando você faz lá uma aula de spinning, uma aula mais intensa, pode ser uma aula de HIIT, que nós vamos comentar também. O HIIT não deixa de ser um aeróbio intenso. Existe uma grande participação do metabolismo anaeróbio glicolítico, mas também existe aquela parte muscular, que é aquela força, né, de explosão também. Então, olha que interessante, né? Que tudo que envolve o aeróbio moderado e prolongado, ou curto e intenso, ou HIIT, ou MIT, tudo é a parte oxidativa, metabólica, aeróbia, cardiovascular e respiratória. Mas está sempre muito associado com a parte muscular, porque sem se desenvolvendo a parte muscular, como é que você vai potencializar, exigir do cardiorrespiratório e metabólico? Não é isso, professor Matheus? Já vou finalizar, então, por enquanto. Então, essa parte de força muscular que é importante também esclarecer nesse início. Então, o cardiopata na musculação, ele pode fazer um trabalho de resistência? Seria força de resistência? Sim. Essa força hipertrófica depende. Força máxima, porque tudo vai depender dessa resposta hemodinâmica no resistido. Mas se ele trabalha força de resistência na musculação, vai ajudá-lo no aeróbio. Então, sempre o aeróbio complementa o resistido e vice-versa. Concorda, professor Matheus? Todas essas características da parte muscular, que o músculo é muito importante para você solicitar no aeróbio. Concorda? Concordo. Eu vejo que a gente tem, dentro do aeróbio e do resistido, uma característica muito importante, que é a facilidade que a gente possui para monitorar o sistema cardiovascular, e aí muito associado, não dá para desassociar disso, pressão arterial e frequência cardíaca, mas com maior facilidade para o exercício físico aeróbio do que no resistido. Então, eu até nunca li isso em algum lugar, mas eu entendo que os estudos até meados aí da década de 90 deram uma grande prioridade para o exercício físico aeróbico. Até para entender como é que o organismo de uma pessoa onde já tem uma lesão, uma agressão ao coração, como é que ele se comporta frente ao exercício físico, do qual eu tenho maior facilidade de monitoramento. Agora, a gente tem uma bagagem de exercício físico aeróbico até a década final de 90, fantástica. E aí a gente começou, então, os avanços dentro com um treinamento resistido. Agora, realmente, volto a tocar no assunto. O monitoramento que faz a diferença. Porque um indivíduo, a gente teve um corredor com fração de ejeção de 27%. 27%. Corredor. Aonde estava o fôlego dele? Na musculatura esquelética em retirar o oxigênio do sangue e utilizar. Ali estava o segredo dele. Já que o coração, enquanto bomba, enquanto fornecedor de débito cardíaco, estava reduzido. De uma escala aí variando de 65% a 70%, ele estava em 27%.
Então, uma pessoa que tem uma gravidade como essa instalada no coração pode perfeitamente realizar o exercício que ela quiser. Aeróbio ou resistido. O importante é o gosto dela. Agora, para nós profissionais do exercício, onde nós realizaremos o monitoramento, precisa ver se temos habilidade técnica para medir pressão, frequência cardíaca, eletrocardiograma, durante a atividade que está sendo proposta. Se tivermos, não vejo problema. Se a gente sabe o que está acontecendo. Agora, realmente, o exercício resistido, fora o aeróbio, a gente tem uma dificuldade. Como que a gente mede a pressão arterial de uma pessoa que está fazendo supino canadense? Ou seja, a prancha está aqui, pé está aqui, cabeça está aqui embaixo. Como é que você mede a pressão arterial durante a execução do supino? Não adianta medir no tornozelo, porque vai dar errado. Não adianta medir no braço, porque está em movimento. Então, durante a execução daquele movimento, a gente não tem controle de onde está chegando a pressão arterial. Frequência cardíaca e eletro ainda é possível, mas pressão não. Então, se para aquela pessoa é de extrema importância o monitoramento pressórico, será que eu preciso passar um supino canadense? Será que eu não posso fazer um crossover com ele em pé puxando as polias? Talvez facilite. Então a gente tem que pensar em estratégias dentro de uma metodologia de treinamento de resistência, musculação, pilates, crossfit, qualquer dessas alternativas que nós temos no modelo de exercício, que nos permita, de forma adequada, o cuidado essencial que essa população cardiopata, sem dúvida nenhuma, merece. Perfeito, professor Matheus. Olha quanto conteúdo importante para a gente poder comentar agora da sequência. Meus amigos, lembrando, ó, o professor Matheus comentou da fração de ejeção, 27%. É aquela potência, aquele percentual, que aquele sangue que estava no ventrículo esquerdo, que vai sair um indicativo de potência do miocárdio. 27% é um valor muito baixo. E a pessoa treinava, corria. Então, lembrando que o VO2, o consumo de oxigênio de uma pessoa, está relacionado com o débito cardíaco e com a diferença arteriovenosa. Então, VO2 é o produto entre o débito cardíaco pela diferença arteriovenosa. O débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. E a diferença arteriovenosa é aquela diferença do sangue que sai pelas artérias e volta pelas veias, de quanto seu organismo, entre aspas, conseguiu tirar o oxigênio daquele sangue. Então, olha que interessante. Se ele tem a fração de ejeção baixa, a potência baixa, o débito cardíaco fica prejudicado. E nós falamos que o VO2 é o produto do débito pela diferença arteriovenosa. Então, onde ele compensava na diferença arteriovenosa, na extração maior de oxigênio daquele sangue que passa pelo corpo dele, para levar mais oxigênio para a musculatura, e ele conseguir correr. Então, olha o esforço que o organismo dele fazia para conseguir extrair mais oxigênio daquele sangue, levar para as mitocôndrias, gerar os ATPs, já que o débito cardíaco está prejudicado, com uma fração de ejeção só de 27%. Então, lembrando, né, que você tem que melhorar o seu corpo, o treinamento, no mínimo nessas 4 variáveis, que é o muscular, o cardiovascular, o respiratório e o metabólico. Então, aí sim, eu vou potencializar minha musculatura, e o treino resistido vai ajudar. E o aeróbio também. Então, o resistido, se eu puder hipertrofiar, ganhar resistência em hipertrofia, eu vou ganhar mais massa magra. E se eu estimular aquele organismo com aeróbio, eu tenho mais espaço para plantar mais mitocôndrias. Eu vou gerar mais energia, porque eu tenho mais músculo pelo resistido e mais mitocôndrias pelo aeróbio. Então, eu vou tentar ganhar o máximo na musculatura para ter uma grande diferença arteriovenosa de oxigênio. Já que meu débito cardíaco está prejudicado pelo meu coração um pouco debilitado, né? Pela cardiopatia, por uma fração de ejeção muito baixa. Então, olha que interessante, um ótimo exemplo que o professor Matheus comentou. Eu vou compensar na diferença arteriovenosa, já que o débito cardíaco, que envolve a parte cardiovascular, está prejudicado. Fantástico exemplo, professor Matheus. E outro exemplo bastante interessante, o supino canadense, você, quando muda a posição do corpo lá na sala de musculação, é muito importante
você está ciente, né, de você ter que monitorar, medir frequência cardíaca, pressão arterial. Claro, quando o seu cliente está lá no leg press, ele tem um braço livre para você medir a pressão arterial. Mas um fator importante também, que o professor Matheus comentou, no supino, ele está movimentando os dois braços. Como é que você vai medir a pressão arterial no supino? E lembrando que se tiver no supino lá canadense, ele está inclinado. O retorno de sangue para o coração é grande. Se você tiver um cardiopata com insuficiência cardíaca congestiva, é aquele indivíduo que tem tão baixo inotropismo, baixa potência. E se você deixa ele num plano inclinado, o retorno de sangue para o coração é grande. Mas ele tem uma bomba fraca, parecido com esse exemplo que o professor Matheus comentou. Então, se você tem um coração já fraco, debilitado, com uma espessura menor, coloca ele inclinado, tem mais sangue para o coração, o desgaste do coração dele é bem maior. Aquele indivíduo parece que vai explodir, fica vermelho, dilatado, não é? Só de deitar, imagina num plano inclinado. E se eu vou movimentar os braços com o supino inclinado, né, o canadense, como é que você vai medir a pressão arterial? Então, uma cadeira extensora, flexora, leg press, você consegue medir. Então, vamos comentar também como medir a pressão arterial. A literatura mostra, né, alguns estudos mostraram, o professor Matheus sabe disso, que enfiavam um catéter na artéria femoral das pessoas enquanto faziam o supino, para poder medir a pressão durante o treinamento físico. E o que eles viram? Que depois que terminava aquela série, o professor ia medir a pressão arterial daquela pessoa que estava fazendo o supino. E sabe qual era a diferença? De, em média, 30% na sistólica. Então, quando se media a pressão arterial logo depois que ele soltava a barra, a pressão arterial sistólica, por exemplo, estava lá 150, pressão sistólica. Mas, na verdade, era 30% a mais, professor Matheus. Mas que a gente não consegue medir lá na sala de musculação. Por quê? Porque ele está movimentando os braços. Mas, então, as pesquisas mostram que dá uma diferença de 30% na sistólica. E, em média, na diastólica, 17%. Porque olha que o professor vai medir a pressão. Logo que ele soltou a barra, nosso corpo é esperto, né? A pressão vai lá para baixo, começa a cair. Porque o nosso corpo fala, melhor começar a relaxar logo, porque eu não sei que horas que ele vai voltar a fazer aquele esforço. Então, começa a despencar a pressão arterial. Então, você que treina, que monitora seu cliente, ou então você que treina, quando alguém medir sua pressão arterial no final da série, membros superiores, aquela sistólica e diastólica que medir a sua pressão, na verdade, você tem que aumentar em média 30% naquele valor da sistólica e 17% na diastólica. Eram os valores durante a execução, mas que você não conseguiu medir. Então, olha que interessante, muitos aspectos que o professor Matheus está comentando, a importância de você medir a pressão, a frequência cardíaca, a posição do corpo, se está, né, inclinado ou não, retorno venoso. E o ótimo exemplo aí, né, do atleta, do corredor, que tinha uma disfunção, né, do coração, uma baixa potência, 27% só de fração de ejeção, mas que ele conseguia correr porque a musculatura compensava. Então, olha que interessante, quando você tem um coração debilitado, com pouca potência, que a pressão arterial sobe pouco, vai tendo falência do miocárdio, e no ecocardiograma mede pouca fração de ejeção baixa, tudo que o treinamento físico conseguir melhorar o coração, que é o músculo, ótimo. Mas ele tentava compensar e conseguia compensar muito bem com a musculatura. Então, olha que interessante, o coração é como o motor do carro e a musculatura as rodas do carro. Então, você fortalece as rodas do carro, né, professor Matheus? Ganhando nas rodas do pneu, colocando os pneus, a roda ali alinhada, balanceada, fortalecendo as pernas da pessoa, para ter uma boa extração de oxigênio do sangue que passa ali, já que o motor ali não é de uma Ferrari, é um motor mais com baixa potência, né? Um motor com baixa potência, mas aquele carro corre porque tem bons pneus, boa musculatura, boas pernas para correr. Você acerta o alinhamento, o balanceamento, pé supinado, pronado, genovalgo, genovaro, você vai corrigindo o alinhamento, o balanceamento dos pneus do carro, as pernas, os joelhos, as articulações, para desenvolver uma boa musculatura, já que a potência do motor daquele carro, o seu coração não é tão forte assim no caso dos cardiopatas. Aí que envolve o aeróbio, que você vai progredindo com as planilhas do treinamento intervalado, com a musculatura desenvolvida no resistido. Para depois, quem sabe, ele poder fazer um spinning, uma natação, um ciclismo, uma corrida. Não é isso, professor Matheus? Olha quantas informações o professor Matheus comentou, brilhante aqui, e sempre mostrando a importância, né, do aeróbio e do resistido, um complementando o outro.
Então é isso, eu tenho que ganhar na massa muscular periférica, braços, mas principalmente pernas para quem vai correr. E o coração é um músculo, você tem que saber dar o estímulo para o coração, porque ele também vai hipertrofiar o coração, como qualquer outro músculo. E o aeróbio resistido hipertrofia a musculatura que você vê dos braços, das pernas, mas também hipertrofia o coração. Não é isso, professor Matheus? Olha como é bacana o aeróbio resistido e a repercussão no coração e na musculatura como um todo, no caso das pernas, né? É isso aí. Deixa eu só aproveitar aqui, mudar de assunto, Sim, mandar um abraço para sim. o professor Anderson e parabenizá-lo, porque ele acabou de lançar um livro, 365 Dias, Você e Companhia. Apesar de ele Olha, ter bacana. falado mal da minha caneta aqui, parabenizá-lo Ah, pelo lançamento do livro, sim, parabéns. agradecer às pessoas que estão nos assistindo, vendo o Sim, professor parabéns a Dico, da todos. graduação, os alunos do grupo Sim. de pesquisa, a Sara, que eu vi aqui passar, professor Daniel, agradecer a todo mundo. Agradecer a todos, muito obrigado a todos que estão participando. Né, eu estou ali olhando o professor Matheus. Podem enviar questionamentos, perguntas também. Parabéns a todos que estão participando. Clique nessa setinha aqui embaixo no aviãozinho para disparar os seus contatos também do Instagram, para mais pessoas participarem da live e também aproveitar aí todo o conteúdo de alta qualidade aí do professor Matheus aqui nessa live. Treinamento físico, aeróbio, resistido, musculatura, condicionamento físico, coração, parte respiratória, musculação resistido, as posições do corpo, a medição da pressão arterial. Você sabia de tudo isso? Que a posição do corpo influencia na pressão? E que o indivíduo que tem insuficiência cardíaca aumenta a sobrecarga do coração quando ele está numa posição inclinada, supino canadense? Você sabia disso? Você sabia que dava uma diferença de 30% na sistólica e 17% na diastólica? Se você não medir a pressão durante a execução com membros superiores? Você sabia que existem diferenças, né? De braços e pernas, supino e leg press e tudo mais, a gente pode comentar também nessa live. Envie suas perguntas também, aproveitar aqui o professor Matheus para a gente poder aprender bastante aqui. Por favor, professor Matheus, pode dar sequência aí na musculatura, aeróbio, resistir. Olha quantas informações bacanas, fração de ejeção, ecocardiograma, os exames, por favor. Eu acho que eu costumo bater muito nessa tecla que eu vou comentar agora, Sim, mas acho que dentro desse panorama que você relatou, acho que vale a pena mais uma vez eu abordar. sim, São os cuidados que a gente tem que ter, sim, adotar com a população com fatores de risco cardiovascular ou doença já instalada cardiometabólica e cérebrovascular. Temos que ter cuidado na prescrição, porque se a gente for pegar, Nil, eu entendo assim, eu tenho que dar treinamento físico para alguém. Então, eu avalio, primeira etapa, avaliar, não só com as minhas ferramentas profissionais, mas de outros colegas de outras profissões. Há um bloco de avaliação. E aí, baseado nesse bloco de avaliação, eu vou periodizar um treinamento físico. Aeróbio e resistido, sem dúvida nenhuma, a combinação é o mais exemplar que nós temos. Tá? Abri um parênteses dentro dessa conversa. Outro dia uma aluna me perguntou, professor, eu tenho um paciente hipertenso, diabético, obeso, já infartou 2 vezes, e eu sei que o treinamento aeróbio seria um mandatório para o tratamento dele, mas ele não aguenta ficar na bicicleta e nem na esteira, ele não tem fôlego para isso. Sem problema, começa com treinamento resistido. Vai começar com treinamento resistido. Né? Dentro das avaliações, se ele pode, comece com o resistido, não tem problema. Você vai fortalecer a musculatura dos membros inferiores para que ele tenha força suficiente para fazer o exercício aeróbico. Uma coisa está associada à outra. Né? Então, o que a gente tem que ter? O cuidado com essa população. Não podemos nos furtar de um cuidado excepcional, já que eu entendo que o processo de periodização não vai mudar entre uma pessoa que infartou 2 vezes e uma pessoa que nunca infartou. A periodização, o que tem que envolver? O estímulo, que é o exercício, a recuperação, o descanso, a supercompensação daquele estímulo, o gosto do cliente. Quer dizer, eu tenho uma série de variáveis que vão me ajudar na periodização do que eu vou aplicar.
E isso não muda porque a pessoa infartou. É igualzinho entre uma pessoa que infartou e uma que não infartou. O que vai mudar de fato são os cuidados que eu tenho com cada população. Eu posso pegar um corredor, um atleta de 18 anos, que corre, que faz prova de velocidade, 100 metros, dá em média aí 100 tiros a cada 2, 3 dias. Eu posso pegar e realizar o exercício físico com ele, porque provavelmente, se ele estiver bem avaliado, a pressão arterial dele, frequência cardíaca, eletrocardiograma, está tudo dentro da normalidade. Eu posso brincar com o estímulo que eu bem desejar. Agora, se eu tenho uma pessoa que já infartou 2 vezes, estou chutando um exemplo aqui qualquer. Será que eu posso, hoje, ela está aqui na minha bicicleta e eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos até a esquina, correndo, na máxima velocidade que puder, e voltar? Será que eu posso dar um estímulo de pico pressórico, porque já que a pressão acompanha a intensidade do esforço, será que eu posso dar um estímulo pressórico? Será que a pressão arterial não vai extrapolar limites do qual pode levar a risco adicional a essa pessoa? Então eu tenho que tomar o cuidado de saber aonde está chegando o valor pressórico, frequência cardíaca, está tendo arritmia, sinais e sintomas. Eu tenho que ter uma série de alertas importantíssimos para essa população. Se a gente pegar, eu gosto sempre de citar a Diretriz Brasileira de Diabetes. Uma diretriz muito bonita. Se a gente for, não conheço todas as diretrizes de diabetes do mundo. Conheço as principais. As principais. Conheço as principais no meu julgamento. Né? A Diretriz Brasileira de Diabetes está lindamente escrita. São 10 páginas ali falando sobre exercício físico e os cuidados que a gente tem que ter. Então eu pego, a pessoa é diabética, eu tenho que medir a glicemia antes, durante e depois. Eu tenho que ter conceitos da glicemia. Assim como com um hipertenso, eu vou ter que medir a pressão, para o diabético eu tenho que medir a glicemia. E frente ao valor obtido, implementar uma conduta. Só que antes desse paciente chegar, dessa pessoa chegar à nossa mão para fazer o exercício, é só ler a diretriz. Está claro. Tem que passar num nefrologista para ver se não tem doença renal de base, num cardiologista, num endocrinologista e no oftalmologista, para ver se não tem doença proliferativa da retina. Porque dependendo do estágio, não pode ter pico pressórico com risco de deslocamento, descolamento de retina. Isso. Que acarreta na cegueira. Então, será que eu posso dar pico pressórico para uma pessoa que é diabética, que eu não sei como é que está o olho dela? A saúde ocular? Então, são cuidados que nós temos que ter. Por isso que, às vezes, o aeróbio nos facilita pela possibilidade de aferição dessas variáveis que são extremamente importantes. Eu consigo perceber se naquele aeróbio, e que eventualmente acontece, você põe a pessoa para pedalar de 40% a 60% da frequência cardíaca de reserva, de forma constante ali, por 40 minutos, mas em alguns hipertensos, por exemplo, você percebe que tem oscilação pressórica. Mesmo mantendo a intensidade, a pressão sobe, tem picos. Se eu não estiver monitorando, eu não sei. Então eu preciso identificar isso. Conforme as coisas vão andando e você vai conhecendo aquele sujeito, e aquele sujeito vai tendo, então, as benéficas adaptações que o treinamento físico provoca, é lógico que tudo vai ficando mais estável. A possibilidade de pico pressórico diminui, a possibilidade de arritmia tende a diminuir, o controle medicamentoso fica melhor. Então, você começa a ter uma série de benefícios adaptativos, benéficos, que vão te facilitar nessa conduta de monitoramento. Mas que o monitoramento será constante, vai. Mas olha só que interessante, que me veio agora na cabeça. Eu tive um aluno na academia, ele era hipertenso. Logo quando eu comecei a ir no Incor, e ele era hipertenso. Bom, estava começando no Incor, vendo tudo isso que envolve as doenças cardiometabólicas, eu estava alucinado, doido, porque eu não sabia direito das coisas,
estava vendo um mundo diferente e, portanto, o cuidado que eu falei, eu preciso ter um cuidado diferenciado com esse sujeito hipertenso. Então ele vinha, deixava ele 10 minutos descansando, media a pressão, ele fazia o aeróbio dele, eu media a pressão de 3 em 3 minutos, ia medindo. Ele fazia o exercício resistido, eu parava, media a pressão, até que um dia ele fala assim, olha, Matheus, eu entendo o carinho, o cuidado que você está tendo comigo, mas aqui na academia tem mais ou menos umas 70, 80 pessoas agora, e você só mede a pressão, só mede a minha pressão, dos outros não. Eu estou me sentindo um alien aqui dentro. Então é lógico que a gente tem que ter também o bom senso. Sim. Né? E aí eu li, eu falei, o cara tem razão, só estou cuidando dele e parece que ele é um sujeito que veio de outro mundo e, portanto, não era isso. Então a gente tem que ter o bom senso, mas sem dúvida nenhuma, essa parte do cuidado é fantástico antes da gente pensar em periodização do treino para o indivíduo com doença cardiometabólica, fator de risco ou já o cardiopata. Mas pode falar, por favor. Pode falar, pode. Não, pode falar. Brilhante exemplo, professor Matheus, brilhante, aqui tanto conteúdo, tanta história, tá vendo, pessoal? E ótimos exemplos também do professor Matheus, né? Pessoas que já infartaram, a importância de medir a pressão arterial. Então, quem está aqui nos assistindo dos amigos, né? Mais uma vez, parabéns aí a todos, a gente agradece também. Aproveitar todo esse conteúdo. Você que é hipertenso, diabético, saber que tem que ser avaliado, ou você que é profissional da área da saúde, o professor de educação física, o fisiologista, o nutricionista, o fisioterapeuta também, o médico do esporte, mas o caso, o profissional de educação física, a importância de você estar realmente quantificando, medindo essas variáveis no treino. Isso é um profissional de alto nível, um trabalho efetivo, com segurança. Será porque muitas vezes o professor Matheus comentou esses tiros, medir a frequência cardíaca. Hoje, muitas pessoas já há um bom tempo têm um frequencímetro, mas o que é importante é medir a pressão também arterial no resistido e no aeróbio em alguns momentos. Por quê? Claro que em movimento existe um predomínio do córtex motor. Você está correndo ou fazendo lá o aeróbio ou resistido, sua frequência cardíaca sobe, mas e a sua pressão arterial? Então, olha que interessante, se você já infartou 1 ou 2 vezes, se é hipertenso, se é cardiopata, e está treinando com outra pessoa com características semelhantes à sua, mas não quer dizer que as duas pessoas lá com frequências cardíacas semelhantes na esteira, às vezes até com velocidades semelhantes na esteira, vão possuir a mesma pressão arterial, não é isso, professor Matheus? Então, às vezes a pessoa fala, eu medi a pressão, a frequência cardíaca de uma pessoa deu 120, a outra também está com a mesma velocidade com 120 também, não quer dizer que a pressão arterial das duas seja a mesma. Tem pessoas que são hiperreativas, a pressão sobe demais por um estímulo baixo. Precisa reavaliar o medicamento, a dosagem do medicamento com o médico dela. Então você escreve isso na ficha de treino dessa pessoa. Que uma certa carga, a pressão está um valor elevado. E com a outra pessoa, com uma outra carga, a pressão está adequada. E a frequência cardíaca também. Então é importante você ter essa prescrição do treino pela frequência cardíaca no aeróbio. Da mesma maneira que no resistido você pode prescrever por repetições máximas, onde você vai treinar em torno de 12 a 15 repetições, o seu cliente pede para parar, deve estar uma carga adequada para aquele cliente naquele momento da periodização. Então, se você trabalha por repetições máximas no resistido, ao invés de trabalhar pelo percentual da carga máxima, que é uma outra metodologia, no aeróbio também você precisa ter a frequência de treino ideal para ele realizar a bicicleta, a caminhada, a corrida, se for o caso, mas a pressão arterial não tem relação nenhuma. Então, isso é muito importante deixar claro que frequência cardíaca não tem relação nenhuma com a pressão arterial. Claro que as duas devem aumentar no treino, mas tem cardiopatas que a pressão arterial nem sobe. Tem pessoas hiperreativas que sobem demais. Então, a necessidade de você estar avaliando. E aí sim, colocar na ficha, fica uma prescrição de alto nível. Aí você sim se torna o fisiologista, o profissional. E quem está treinando está tendo todo esse embasamento, a esse conteúdo de elevado conteúdo na sua prescrição. Né? E realmente, o professor Matheus comentando, medindo só de um cliente, não, precisa se reavaliar a proporção que o Colégio Americano de Medicina Esportiva comenta do profissional, quantos clientes ele pode atender simultaneamente. Será que eu preciso medir a pressão arterial ao final de todas as séries do resistido? Não. Claro, você está conhecendo um cliente,
sim, em alguns momentos, mas depois você vai medindo algumas vezes. Da mesma maneira, a glicemia, você mede no início, durante o treino e pós-treino, até mesmo para quantificar essa intensidade do treino. Se a glicemia está aumentando demais, se a pressão arterial está aumentando demais, porque às vezes ele termina uma série lá no supino ou no leg press e você comenta como é que foi o cansaço, e a pessoa, pela escala de Borg, fala tanto no aeróbico quanto no resistido, tá tranquilo, não tô exausto não. Você mede a frequência cardíaca dele no aeróbico, está tudo ok. No resistido, sobe menos, geralmente, a frequência cardíaca. Mas e a pressão arterial? Isso influencia no duplo produto que é a pressão sistólica pela frequência cardíaca. Isso você consegue quantificar o cansaço dele e o cansaço, entre aspas, do coração, do miocárdio também. Então, por isso que é importante o profissional saber medir a pressão arterial, né, durante o treino, medir a pressão em movimento, no aeróbio, no resistido. É um desafio que eu comento aqui para quem vem aqui presencialmente, né? Treinar essa pressão arterial na bicicleta com o seu cliente. Na bicicleta é um pouco mais fácil, depois caminhando na esteira, correndo numa esteira, como medir a pressão arterial em movimento. Medir a pressão no leg press, na cadeira extensora, enquanto a pessoa está fazendo o movimento, você ir lá e com o braço dela ali tentar ter um pouco de coordenação. Né? No resistido, geralmente é mais fácil você medir a pressão arterial. No aeróbio, na bicicleta é um pouco mais fácil, mas o desafio é na esteira, caminhando e correndo, ou mesmo fazendo uma aula de spinning mais agitada, como você, uma vez ou outra, medir a pressão arterial também. Esse é o diferencial do personal, do profissional de alto nível, né? Também está avaliando. Né? O eletro não vai ser possível, o eletro já foi feito aqui no laboratório, mas durante o treino também. E as posições do corpo. Olha quantos assuntos interessantes, se ele já infartou ou não. E também do infarto, professor Matheus e amigos, é importante ver que às vezes a pessoa que infartou acha que é de vidro agora. Claro, a pessoa fica receosa de um segundo infarto e poder ser fatal esse segundo infarto. Mas o que é gratificante é ver as pessoas que já infartaram com o treino aeróbio resistido, depois até realizarem São Silvestre, poderem fazer a maratona, voltarem para a sala de musculação e continuar treinando, respeitando os seus limites, porque ninguém é de vidro, cada ser humano tem que respeitar os limites. E quantas pessoas já infartaram e agora ganham autonomia, confiança. Isso quem vai dar também é o profissional da educação física, né? O profissional da área da saúde, o fisioterapeuta, o médico do esporte que vai estar ali atuando, o psicólogo, o nutricionista também, enfim, que vão estar lá presentes também, junto com o educador físico, né? No treinamento físico. Então você também tem ótimos exemplos, né, professor Matheus, de pessoas que já infartaram, cardiopatas, né, transplantados, enfim, né, exemplos de pessoas que, né, trabalharam um pouco aqui também a cabeça com o profissional e foram adquirindo confiança, né, no aeróbio no resistido, não é isso também? Você também tem vários exemplos, né? Eu acho que de tudo isso que você comentou, eu vou puxar esse gancho da sua última fala da cabeça. Eu estava dando uma palestra num evento e aí me perguntaram qual seria, então, para uma reabilitação cardíaca, um programa de reabilitação cardíaca, qual seria, então, o profissional de maior destaque? Aquele que, de fato, tem a intervenção e que modifica, né, o conceito da reabilitação de fato. Eu falei, olha, eu não sei qual que é o melhor profissional, aquele que, não melhor em termos de qualitativo, mas qual aquele que tem mais efeito em cima do sujeito. Eu não saberia dizer, mas eu sei, pela minha experiência, isso também não está escrito cientificamente em nenhum canto, mas pela minha experiência, psicólogo ou psiquiatra, eles têm uma participação fundamental nesse processo pós-evento agudo no coração. Se a pessoa não estiver preparada, se ela não entender o processo que ela passou, e não entender, como você comentou na expressão, que não é de vidro, ela não adere à boa alimentação, ela não adere ao treinamento físico e não adere ao tratamento farmacológico. Portanto, o psicólogo e o psiquiatra, às vezes, é o gatilho inicial, vamos dizer assim, a porta de entrada para um bom processo de reabilitação. Não adianta pensar em falar de exercício físico para uma pessoa que está extremamente deprimida porque passou por um processo isquêmico
ou extremamente eufórica porque passou por esse processo. Temos que ter um controle, e aí o psicólogo, o psiquiatra são profissionais que conseguem abrir as portas e nos fornecer condições de trabalho. Para quem? Profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e assim vai. Médico e assim vai. Né? Eu vi... Não, pode falar. Não pode... Então, a equipe multiprofissional, por isso nós somos para os nossos amigos. Independente da sua formação, né, quem está nos assistindo aqui, nossos amigos, mais uma vez, parabéns a todos aí, sucesso a todos, bons treinos também. Né, você tem que se capacitar, tem que se especializar, ou se você não for da área da saúde, for um praticante, parabéns também. Mas também, né, se você passou por esse processo de infarto, está se reabilitando, saber que essa equipe multiprofissional é de fundamental importância para controlar aqui a mente, o psicólogo, o psiquiatra, as emoções, o seu comportamento, os hábitos, a nutricionista também, do que você vai se alimentar, porque, é claro, a psicologia, a psiquiatria envolve o ser humano, a todos nós, no que você vai descarregar na alimentação, no estresse, na ansiedade, e o exercício também como válvula de escape. Como trabalhar essas pessoas para que o exercício seja uma válvula de escape. Professor Matheus e amigos, eu sempre falo, eu tiro uma foto das pessoas chegando para treinar e vou tirar uma outra foto quando as pessoas terminam o treino, onde tiver a participação, essa orientação multiprofissional e, é claro, do exercício físico. Você se torna outra pessoa sempre no pré e pós-treino, pós-acompanhamento daquele dia, daquela sessão. Aqui nós temos essa facilidade, essa participação multiprofissional. Então, é claro, tudo está num contexto. O treinamento em si, com regularidade, numa intensidade adequada, tanto o MIT quanto o HIIT aqui, vão trazer os benefícios fisiológicos. E aqui nós mostramos aqui, para quem já infartou, teve o stroke, aqui o infarto, está fazendo reabilitação, tem as referências que posso passar para vocês também, o treinamento intervalado, tudo isso vai trazer os benefícios para a pessoa. O resistido também, somatória de resumos aqui que eu sempre faço para as lives, nós fazemos, traz os benefícios, sistema nervoso, conexões, neurônios, os dendritos, bainha de mielina, tudo isso é de fundamental importância, e atrasar o processo degenerativo do sistema nervoso. O treinamento físico faz isso, tanto de força quanto aeróbio. Trabalho aeróbio, gordura visceral, treinamento resistido, mais gordura também, né, intramuscular. Não que o aeróbio não faça isso, mas ajuda muito. Então, você vai atuando nessa parte fisiológica, mas também a parte neuronal, que o professor Matheus está comentando, né? A parte do psicólogo, do psiquiatra, que é de fundamental importância. Então, está tudo isso no contexto aí. Então, olha quantas informações interessantes, está tudo integrado, e a gente sempre volta para o mesmo mecanismo, que é o muscular. E quando a gente fala de muscular, está envolvido outra parte periférica, parte do sistema nervoso, parte do coração, parte pulmonar, respiratória, e todo o metabolismo que está integrado aí para entrar em harmonia o organismo. Então, está vendo até, né, a parte hormonal. E tudo isso, professor Matheus, envolve a psicologia, a psiquiatria, e o treinamento, como eu falei, fazendo um link para o sistema nervoso, o aeróbio resistido, conexões, velocidade de conexões, unidades motoras, que tudo isso está relacionado. A parte emocional, a parte do sistema nervoso, onde o aeróbio e o resistido vão atuar, preservando a longevidade com qualidade. Todos esses estímulos de autonomia e independência, porque as AVDs, atividade de vida diária, se você vai perdendo e vai sendo limitado por isso, pelo sedentarismo, tudo isso influencia também na parte cognitiva, aprendizado, memória, independência, autonomia, olha, tudo como está relacionado. Mas se você tem essa assiduidade, o controle da intensidade por um bom profissional, você vai ganhar o máximo do aeróbio resistido, metabolizando mais aquela gordura intramuscular. Aí as conexões vão ter facilidade para chegar no músculo. A parte cognitiva, a aprendizagem motora, memória, as emoções, o treinamento físico promovendo irisina, né? Comentando essa parte hormonal, irisina, treinamento físico. O que acontece? Atrasando Alzheimer. Então, olha quantas vantagens do treinamento físico para as pessoas, no caso dos cardiopatas também, mas para todos nós. Né? Então, você vai ver toda essa parte hormonal, memória, Alzheimer, processo degenerativo, você vai postergando, atrasando. Olha quantas variáveis importantes, precisaria de quilos e quilos de lives aí, né, professor Matheus, para discorrer sobre tudo isso. Atividade física, musculatura, as miocinas, para combater as hipoxinas.
processo inflamatório, síndrome metabólica que está associado com o cardiopata. Olha, tudo que a fisiologia do exercício, profissional da educação física, profissional da saúde vai atuar nessas pessoas com a gente. Por isso, o professor Matheus e os amigos continuam treinando. Irisina, as miocinas, adipocinas também, processo inflamatório, interleucinas, até está rimando, porque está tudo no contexto, né? Adipocinas, miocinas, interleucinas, processo inflamatório, síndrome metabólica, irisina e Alzheimer, tudo está relacionado, envolve o que? As nossas emoções também. Olha o que o treinamento aeróbio resistido, bem dosado, proporciona nessas pessoas, hein, professor Matheus? Agora, como trabalhar com essas pessoas? É claro, por isso, só fazendo uma propaganda rápida, um parênteses, por isso que eu escrevi 3 e-books, agora eu lancei, está no meu Linktree, do aeróbio, condicionamento e emagrecimento, para cardiopatas, hipertensos, obesos, diabéticos, o treinamento resistido, e o treinamento resistido para quem é iniciante, até o atleta. Está no meu Linktree, aqui no @NunesNewton. Então, olha, tudo isso para fazer um link aí, né, e cursos também, que nós estamos desenvolvendo aí também, está tudo no Linktree, lá do @NunesNewton, para trabalhar decentemente, com segurança, podendo medir essas variáveis, não é isso, professor Matheus? É claro, né, que é muito bacana, bonita a parte fisiológica, para a gente poder trabalhar com essas pessoas com resultado, com efetividade e com segurança, não é isso? Professor Matheus, deixa eu só comentar, a hora está passando muito rápido aqui, está faltando aproximadamente aí 3, 4 minutinhos para terminar a live, e depois eu vou lançar a live também lá no YouTube, no canal Área de Treino, para quem não teve oportunidade de participar, algumas pessoas que pediram aí, avisaram que saíram no meio da live, aí, mas parabéns a todos que estão participando, e agora até a reta final. Então, só para não cortar de repente, que eu vou disponibilizar também no meu IGTV, e principalmente lá no YouTube, no canal Área de Treino, eu vou baixar e publicar já depois na sequência. Então, quiser fazer algum comentário que nós não falamos ainda, que está faltando aproximadamente 4 minutinhos só, infelizmente, para depois realizarmos outras lives também. Mas, por favor, o que nós não comentamos que você gostaria de comentar, por favor? Não, só vou responder que teve uma pergunta aqui, acho que do Tom, se é assim o nome dele. Ele perguntou de quanto em quanto tempo a gente tem que medir a pressão do hipertenso. Vou responder de forma muito genérica, porque não existe uma regra, uma determinação para isso. Mas eu sugiro, se você não conhece aquele seu cliente, o seu paciente, que você consiga medir o máximo de vezes possíveis ao longo do seu exercício. Então, se ele for fazer 40 minutos de aeróbio, começa no começo, de 15 em 15 ou de 20 em 20 minutos, no final e na recuperação. Se for conhecendo, pode esparçar um pouco mais essas medidas. Tá? Deixar aqui, quem tiver interesse em conhecer o que é desenvolvido dentro da UFJF, no nosso grupo de pesquisa, pode entrar em contato. Pode ser pelo Instagram, que está aí, é fácil de decorar, né? @MatheusLaterza, pelo e-mail, que é mateuslaterza@hotmail.com. Tá? Então, pode entrar em contato e será um prazer poder esclarecer um pouco mais sobre o que o nosso grupo de trabalho desenvolve. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, professor Matheus também. É claro que é tanto conteúdo para tão pouco tempo, né, de 1 hora que nós temos aqui. Comentamos aí do aeróbio, do resistido, como que você pode desenvolver, né, a parte muscular, cardiovascular, respiratória e metabólica com segurança, a importância de você medir a pressão arterial, inferir o do produto, a fração de ejeção que o professor Matheus comentou, como que você pode compensar essa falha, essa baixa na fração de ejeção, tentando melhorar a diferença arteriovenosa, desenvolvendo a musculatura, o trabalho resistido, como pode potencializar esse desenvolvimento, o fortalecimento muscular, trabalhando as capacidades e habilidades motoras do nosso cliente, né, do paciente, coordenação, ritmo, equilíbrio, trabalhando amplitude articular, flexibilidade, a importância dos alongamentos antes e pós-treino, priorizar a flexibilidade, trabalho de amplitudes articulares, tudo isso é de fundamental importância na aquisição de uma melhor técnica de caminhada, de corrida, para o aeróbio e para o resistido também. Tudo isso é muito importante, né? Está sempre nesse contexto, essa visão geral aí do nosso paciente, do nosso cliente. E com isso ele vai ganhando tanto no aeróbio quanto no resistido, sabendo que tem que fazer uma avaliação prévia no laboratório, preferencialmente, obrigatoriamente para quem for cardiopata, sabendo que realmente vai finalizar em 20 e poucos segundos, né? Então, um abraço para todo mundo. Obrigado por terem acompanhado. Um abraço ao pessoal do meu grupo de pesquisa aí, Isabela, está batendo palminha. Abraço para o Daniel. Abraço Valeu. A todos. Abraço para minha família, se estiver ouvindo.
Muito obrigado. Um joinha aí, faltam 5 segundos para terminar, uma foto para terminar aqui, professor Matheus. Muito obrigado a